O santo do dia 27 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Vicente de Paula e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 27 de setembro. São Vicente de Paula nasceu no ano de 1581, no século XVI, na cidade de Gascanhonha, na região da França, no seio de uma família de camponeses. Embora tenha passado sua adolescência no campo, a sua posição foi percebida por um benfeitor que lhe ofereceu oportunidade de estudo. Em 1600, no século XVII, com apenas 19 anos, foi ordenado sacerdote, mas obteve o diploma em teologia somente em 1604, no século XVII, abriu uma escola particular, mas teve muitos gastos. Além disso, durante a viagem marítima de Marsella a Narbonne, o seu navio foi atacado por piratas. Vicente foi preso e vendido como escravo em Toulouse. Ao receber a sua alforria, 2 anos depois, voltou para a França, graças ao seu terceiro patrão, que, entanto, se converteu ao cristianismo, à Igreja Católica. Em 1612, no século XVII, tornou-se paróquio de uma igreja em Clichy, na periferia de Paris. No entanto, conheceu o cardeal Pierre de Berulle, que foi o seu diretor espiritual por muito tempo. Depois começou as suas atividades como catequista. Em 1613, no século XVII, foi encarregado da formação dos filhos dos Marqueses de Gold, aonde permaneceu 4 anos ali. Percebeu o enorme abismo entre os ricos e pobres, não só do ponto de vista material, social, mas também cultural e moral. A sua preocupação com os pobres e com a pobreza foi compartilhada pela a Marquesa Gold, que colocou uma grande quantidade de dinheiro à sua disposição para que fosse instituída uma obra de pregação quinquenal entre os camponeses das suas terras. São Vicente de Paula deixou temporariamente o castelo para ir trabalhar em uma pequena paróquia na periferia de Cheleston de Domos. A primeira coisa que Vicente fez como paróquio foi cuidar de uma família doente que não tinha o que comer. Porém, percebeu que quando o dinheiro acabasse, a família voltaria à sua indigência de antes. Buscou outro meio mais eficiente em um longo prazo para ajudar. Em 20 de agosto de 1617, no século XVII, nasceu a primeira célula de caridade vicentina, que foi confiada, segundo os ditames da Sociedade das Mulheres, que foram chamadas de servas dos pobres. A instituição cresceu de modo extraordinário, obtendo em tempo recorde a aprovação do bispo de Lyon. São Vicente de Paula voltou ao castelo de Code, mas para tratar da promoção humana e material dos camponeses. Depois transferiu-se para Paris, porque nas grandes metrópoles que há diferenças sociais entre quem tem tudo e quem não tem nada. São maiores sentidos que ali
deveria interferir. Na capital, muitas senhoras nobres, ansiosas de fazer benefícios, quiseram contribuir financeiramente para as obras de Monsenhor Vicente. Assim, em 1617, no século XVII, nasceram as Damas da Caridade. As obras mais importantes que realizaram foi a abertura de um hospital municipal, porém as senhoras não conseguiam atender os necessitados mais humildes. Por isso, em 1633, no século XVII, Vicente fundou a Congregação Feminina Inovadora para a época, Filhas da Caridade, que não seriam monjas despontentes do mundo, dedicada à contemplação nas freiras, irmãs dos últimos que viviam ao lado delas no mundo, e deles cuidam diariamente ainda hoje. As Filhas da Caridade são a maior família religiosa feminina da Igreja. A obra incessante de São Vicente de Paula não se limitou apenas nas comunidades das irmãs, começou a pregar a palavra de Deus nas aldeias aonde muitos sacerdotes se uniram a ele, e assim nasceu uma nova comunidade que contava com a ajuda financeira da família Gordim, a Congregação das Missões, mais tarde conhecida como Lazaristas, cuja a sede foi o convento de São Lázaro. São Vicente de Paulo faleceu em Paris em 27 de setembro de 1660, no século XVII, com a idade de 79 anos. Não deixou nenhuma obra escrita. A sua única obra, ou a sua obra-prima, foi a caridade. Morreu como um exemplo de caridade e o verdadeiro amor, que não fazia distinção entre o Deus e o próximo. A espiritualidade de Vicentina foi fundada na dupla descoberta de Cristo dos pobres. Acreditam na igualdade entre a oração e a ação. O compromisso com o mundo para com o mundo concretiza-se com a evangelização e a promoção humana. Os seus filhos religiosos inspiram apenas nas regulae que encarnam as características do espírito vicentino: simplicidade, humildade, mansidão, mortificação, zelo e pela salvação das almas. A beatificação de São Vicente de Paula ocorreu no dia 21 de agosto de 1729, no século XVIII, pelo Papa Bento XIII. A celebração de canonização foi realizada no dia 16 de junho de 1738, no século XVIII, pelo Papa Clemente XII, na Basílica do Vaticano. Em 1885, no século XIX, o Papa Leão XIII o proclamou padroeiro de todas as associações católicas de caridade. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 27 de setembro. A comemoração de São José, filho de Naum, servo do Senhor. Em Ramanis, na Gália, na Bélgica, atualmente na França, São Sisto, que é considerado o primeiro bispo desta cidade. Faleceu martirizado no século III, no ano 250 pelo Império Romano. Em Capuã, junto à Via Ápia, Campania, na região da Itália, o martírio de São Prisco Mártire, no século IV, no ano 300 pelo Império Romano. Em Todi, na Umbria, também na região da Itália, São Turbiso Bispo, faleceu de morte natural no século IV, no ano 390. Em Zurique, junto do rio Zero, no território de Zurique, na Germânia, atual Suíça,
O falecimento de Santa Verona, virgem, faleceu de morte natural no século IV, no ano de 395. Em Le Mont, na Gália Leonesa, atual França, o falecimento de São Vitório recorda-se por São Gregório de Toulouse. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 490. Em Alquino, no Lício, na região da Itália, o falecimento de São Constâncio, bispo, cujo o dom de profecia é louvado pelo Papa São Gregório Magno. Faleceu de morte natural no século VI, no ano de 570. No território de Nimes, na Gália Narbonesa, na Ordiese, na França, o falecimento de São Gil. Faleceu de morte natural no século VII, no ano 610. Em Santos, na Neustria, também a atual França, São Láupio, bispo, faleceu de morte natural no século VII, no ano 623. Em Veneza, na cidade atual de Veneto, na região da Itália, o falecimento da beata Juliana Collato, abadesa da Ordem de São Bento, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1262. Em Florença, Istruía, hoje na Toscana, também na região da Itália, o falecimento da beata Joana, virgem da Ordem Terceira das Servas de Maria. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1367. Em Madrid, capital da Espanha, o martírio dos beatos Cristano, Miguel Rocha Virtus, presbítero e 15 companheiros, martirizados todos da Ordem de São João de Deus. Morreu martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Paterna, na cidade da província de Valência, também na Espanha, o martírio do beato Alfonso Sebastião Vanires, presbítero, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Barcelona, também na Espanha, o martírio dos beatos Pedro Alcântara, presbítero da Ordem dos Frades Menores Conventuais, e da beata Maria do Carmo Moreira Berites e Maria Amparo Bonieri, monges, virgem da Instituto Maria Auxiliadora. Morreu martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Barcelona, também na Espanha, em dia incerto de setembro, o martírio do beato Bento Clemente e Félix Espana Ortiz, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Sofiro, localizado na Catabranha, no litoral da Espanha, em dia incerto de setembro, o martírio do beato Eugênio Andrés Âmono, religioso da Ordem dos Pregadores. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Mataró, na Catalunha, também na região da Espanha, o martírio do beato José Sansó e Elias, presbíteros da Ordem da Diocese de Barcelona. Morreram martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 27 de setembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Vicente de Paula, padroeiro da Sociedade da Caridade.